Nós iniciamos hoje mais então, a nossa nova série temática. E essa série temática ela tem como tema, como eu falei no início do culto, remando contra a maré. E ela é dividida então em 4 blocos. Nós queremos refletir um pouco sobre a religiosidade, sobre a corrupção, sobre o preconceito e a desesperança. Remando contra a maré da religiosidade, nós queremos então refletir nessa noite. Eu acredito que remar contra a maré seja, de repente, um dos ideais que toda igreja cristã deveria perseguir. Porque muitas coisas em nossas vidas, elas insistem em querer formatar a nossa cultura e nos impulsionar em uma determinada direção. E o nosso assunto hoje é sobre religiosidade. Há muito se fala que a religião ela é muito boa. E hoje nós queremos refletir um pouco sobre o quanto a religião ela é ruim. Talvez um pouco estranho refletir contra a religião dentro do culto, que costumeiramente se diz que faz parte de uma religião, que é a religião cristã. No entanto, eu espero que hoje nós possamos sair desse culto entendendo um pouco mais o que é religião e qual é a proposta de Jesus Cristo da fé cristã. E que Deus esteja nos abençoando nesse sentido. A nossa função enquanto igreja, ela não é incentivar as pessoas a seguir uma religião. Essa não é a nossa proposta. O nosso negócio não deve ser ensinar as pessoas meios pelos quais se possa agradar a Deus. Também não é a nossa função essa. A nossa função não é ensinar as pessoas alguns métodos, alguns rituais, alguns costumes para agradar a Deus e assim aplacar a sua ira e ter o seu favor. Essa também não é a função de nós como igreja e nem muito menos é a função de Jesus Cristo. Se nós olhamos, pode passar o slide para mim? Se nós olhamos para o século XIX, nós vamos ver que houve um filósofo, um pouco antes dele teve outro, mas houve um filósofo chamado Nietzsche, e ele na sua filosofia, ele constatou de que Deus está morto, de que Deus ele não está aí, de que Deus na verdade é somente uma ideia da qual nós devemos nos libertar, porque é uma ideia que nos aprisiona, ela nos faz fracos enquanto seres humanos, enquanto ele incentiva as pessoas a elas desenvolverem em si aquilo que ele chama de super-homem. Se nós vamos olhar um pouco mais adiante, nós vamos ver que, pode passar mais um, nós vamos ver que houve um outro pensador chamado Sigmund Freud, e ele disse que a religião é uma ilusão dispensável, dizendo assim que a religião nada mais é, ou Deus, nada mais é do que um sentimento, pode voltar, um sentimento dentro do ser humano, dos seus desejos mais profundos. E se nós formos um pouco adiante, nós vamos ver que Karl Marx, um pouco mais, acho que pulou, pode voltar. Nós vamos ver que Karl Marx, ele diz que a religião ela ocupa o povo. Então, a partir do marxismo, se ensina que a religião ela topa o povo, ou seja, a religião ela engana as pessoas. Ela faz com que as pessoas elas não consigam desenvolver a sociedade como elas poderiam a partir de suas próprias forças. É claro que de trás de tudo isso tem o iluminismo, tem a ideia do cientificismo, tem a ideia do positivismo, que de fato vem nos incentivar a nós nos libertarmos de toda a religiosidade, consequentemente de todos os deuses, e assim aprimorarmos nossas capacidades racionais para conseguirmos construir uma sociedade melhor. Essa é a ideia. Então Deus, ele se tornou dispensável. Deus, ele se tornou uma ideia que não nos traz benefícios, mas nos traz malefícios. E nós vamos ver que houve também no século XXI um cara chamado Richard Dawkins. E ele diz assim: não há nada de que se desculpar por ser ateu. Pelo contrário, é uma coisa da qual deve-se ter orgulho, encarando o horizonte de cabeça erguida, já que o ateísmo quase sempre indica uma independência de pensamento saudável e mesmo uma mente saudável.
Então, esse autor ateísta, ele diz que a religião, ela é também dispensável, mas que além disso, o fato de não acreditar em Deus não é motivo de se desculpar, muito pelo contrário, é uma oportunidade para nós crescermos enquanto pessoas. Então nós vemos que, de fato, houve uma grande guinada no mundo, aonde Deus, ele, na Idade Média, ele passa para a Idade Moderna como alguém, primeiro, fundamental para as instituições, para a verdade, e na Idade Moderna, e já na pós-modernidade, ele se torna alguém indispensável e até mesmo alguém que atrapalha a vida. Dá para entender? Então esse é o movimento que acontece desde a Idade Média, principalmente então na modernidade, e vai culminar então na pós-modernidade, que é o tempo onde nós estamos vendo hoje. Existe uma autora chamada Karen Armstrong. Ela escreveu esse livro, o caso, o The Case of God, o caso Deus, e ela de fato ali, ela começa a mostrar de que os novos ateus, eles são teologicamente iletrados. Como os fundamentalistas religiosos, pode passar, eles infantilmente concebem Deus como um ser poderoso que os homens não conseguem enxergar. Então, para ela nota de que, de fato, o ateísmo é algo bastante meio bobo, porque, de fato, os ateus, eles consideram Deus assim como a Bíblia ela não apresenta. Complicado até aqui, não. Então, esse é mais ou menos um pouco o panorama que nós precisamos ter em mente ao refletirmos um pouco sobre a religiosidade. Nós vamos ver mais para frente, pode passar mais um. Nós vamos ver que esses autores, eles falam um pouco sobre a volta da religião. E isso tem um autor chamado Peter Berger, que é um filósofo alemão, que também faz essa constatação. Que no nosso século hoje, ao contrário do que se esperaria com essa modernidade toda, ela não abandona a religião, mas a religião está retornando à vida pública. As grandes forças da modernidade, tecnologia, democracia, escolha e liberdade, estão fortalecendo a religião ao invés de enfraquecê-la. Então nós podemos ver que mesmo diante dessas filosofias, dessas constatações que se fazem, a religião ela não deixa de ser algo público, muito pelo contrário. Nos encontramos hoje no Brasil bastante religioso, certo? Assim como nós já repetimos várias vezes, é só nós olharmos um pouco para o nosso contexto. Se nós sairmos de nossa igreja nessa noite, nós andarmos um pouco pela rua, nós vamos ver que não existe somente uma igreja, duas igrejas, mas existem diversas igrejas. Igrejas até que falam as coisas mais absurdas e que reúnem também o seu povo. E nós, além das igrejas cristãs, nós temos outras religiões que também falam de um Deus e que assim também convidam para os seus rituais, convidam para as suas práticas, para assim ter benefícios de Deus. Então nós vivemos um contexto bastante religioso. Essa é a nossa realidade. Nós vivemos uma sociedade hiperreligiosa. As pessoas, elas criam seus deuses self-service. O Deus conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança, conforme as minhas necessidades. E nós vamos ver que um dos movimentos que mais cresce no nosso Brasil, que mais cresce no nosso país religioso, é o movimento evangélico. E isso automaticamente não faz o nosso Brasil ser mais ético, certo? Não faz o nosso Brasil ser mais certo. Mas nós podemos ver que na seguida a Petrobras, muitos deputados que ali foram acusados, mesmo que agora estejam em processo, muitos daqueles deputados eram também evangélicos. E isso não nos mostra que, de fato, o mundo evangélico nos traz mais ética. O mundo evangélico nos traz mais coisas certas, mas o mundo evangélico é somente mais um dos fatores religiosos do nosso tempo, que deveria trazer benefícios, mas não traz. E por que não traz? Essa é a pergunta que nós deveríamos nos responder. Nós vamos ver, pode passar adiante? Pode passar? Nós vamos ver que dentro de todo ser humano existem três forças latentes.
três sentimentos que habitam dentro de nós. Todos os seres humanos, em todos os tempos, em todos os lugares, têm dentro de si um sentimento de algo que nos transcende. O sentimento de que existe um ser, que existe uma força maior do que nós. Esse é o primeiro sentimento latente, universal dentro do ser humano. O outro sentimento latente dentro do ser humano é que algo nos separa desse ser ou dessa força. Então nós entendemos dentro de nós de que existe um Deus, isso é uma experiência universal, mas além disso nós também entendemos que nós não estamos com esse Deus, e se nós não estamos com esse Deus ao nosso lado, na nossa vista, é porque algo se quebrou, então houve uma ruptura. E o terceiro pensamento que está também dentro do ser humano é de que algo precisa ser feito para reconectarmos, para nós nos reconectarmos a Deus. Isso é universal. As religiões, elas existem justamente por causa disso. As religiões, elas surgiram porque dentro do ser humano há esse sentimento. E diante dessa constatação de que há Deus, diante da constatação de que algo nos separa de Deus, e diante da constatação de que isso tudo é verdade, algo precisa ser feito, esses três sentimentos, eles criam a religião. Todas as religiões da face da terra, e muitas filosofias, elas nos ensinam justamente isso. E a elas nos colocam à nossa vista, às nossas mãos, práticas religiosas, aonde nós podemos nos reconectar a Deus. Então isso é religião. Religião é sempre de novo aplicativo do ser humano de alcançar a Deus por meio de alguma coisa, por algum meio. Esse meio pode ser ritos, esse meio pode ser sacrifícios, esse meio pode ser qualquer coisa que eu coloco entre mim e Deus e que eu acredito que esse meio seja aquilo que vai me reconectar com esse Deus. Dá para entender? Isso é religião. A própria palavra religião vem da palavra religare, que justamente é a religação com Deus. Mas aí nós vamos ver, nós vamos abrir nossas vidas, quem assim quiser acompanhar aqui. Podemos passar mais para frente? Não, vamos voltar. Podemos isso? Não, vai lá. Isso. Nós vamos ler Mateus 19, versículo 16 até 26. Pode passar. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo, que é difícil o rico entrar no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. O problema da religiosidade é que, de fato, a religiosidade, ela faz as pessoas se tornarem cansadas por não conseguir atingir o ideal. A religiosidade, ela sempre, de novo, ela confia em mim, nas minhas forças,
dizendo que eu consigo ser perfeito, que eu consigo ser bom, porque se eu for bom o suficiente, Deus vai me aceitar. E aí isso causa um outro problema, porque a religiosidade, ela acredita na moral da pessoa, ela acredita na pessoa moralmente correta, ela acredita de fato, a pessoa que é religiosa, ela está eticamente superior a muitas outras pessoas. Mas essa pessoa, ela começa a criar um outro problema, que elas conseguem se tornar pessoas dissimuladas por esconder o seu fracasso. A religião, os rituais, os meios que eu crio, essa crença de que eu sou bom e de que eu consigo fazer alguma coisa para ter o amor de Deus sobre a minha vida, ela nos torna pessoas que escondem o seu fracasso, nos torna pessoas dissimuladas, porque nós vemos que nós não conseguimos, mas mesmo assim queremos passar por cima disso e fingimos que conseguimos. Esse é um problema grave da religião. O outro problema é que diante da nossa dissimulação, nós passamos a acreditar de que nós somos moralmente superiores a outras pessoas. E isso nos habilita a nós nos colocarmos numa situação onde nós conseguimos olhar para outra pessoa e condená-la. Dá para entender? Se eu sou moralmente superior, então eu posso condenar aquela pessoa que cometeu adultério, então eu posso condenar aquela pessoa que furtou, então eu posso condenar aquela pessoa pelo fato dela ser homossexual, então eu posso condenar aquela pessoa pelo fato dela ser errada e eu ser certo. Então geralmente as pessoas que têm uma facilidade muito grande de apontar o dedo para a vida de outras pessoas são aquelas pessoas que pouco olham para dentro de si, ou não se reconhecem diante de Deus. A religião produz isso nas pessoas. A partir da religião, as pessoas elas se tornam hipócritas, elas se tornam mentirosas, elas se tornam dissimuladas, porque elas passam a crer na sua própria bondade, na sua própria força, naquilo que eu posso fazer, e a partir desse momento, então me coloca num pé de superioridade, e eu consigo olhar para outra pessoa e ver ela como menos do que eu, e consigo apontar o dedo para ela e dizer que ela está errada e eu estou certo. É isso que a religiosidade produz dentro do ser humano. Ora bolas, porque eu sou uma pessoa muito melhor. Eu nos domingos de noite, pelo menos 1, 2 vezes por mês, eu vou ao culto. Ora bolas, eu sou muito melhor, porque eu dou o meu dízimo. Então Deus, de alguma forma, vai me dar prosperidade. Ora, eu sou uma pessoa muito melhor. Eu não faço mal às outras pessoas, eu faço boas obras, eu ajudo as pessoas socialmente, e por isso Deus vai me amar mais. Dá para entender? Tudo isso é pura religiosidade, que de fato nos coloca numa situação errada diante de Deus. E aí nós olhamos para esse encontro de Jesus com esse homem rico. Pode passar adiante. E esse homem rico, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele chama Jesus: olha, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando o que eu preciso fazer. Que boa obra? Qual coisa boa eu preciso fazer para ter vida eterna? Que farei de bom para ter vida eterna? E essa é justamente a lógica da religiosidade. É a crença de que, de fato, se eu fizer alguma coisa boa, Deus vai me amar, Deus vai me aceitar, no fim das contas Ele vai me dar a salvação. Adiante. Próximo slide. Então a religiosidade, pode voltar. A religiosidade, ela geralmente cria normas e ritos para conseguir algum benefício de Deus. Se nós olhamos um pouco para o que é o mundo evangélico hoje, esse mundo neopentecostal, nós vamos ver que existem igrejas de todos os tipos, de todos os gostos. Existem igrejas que vão de acordo com a nossa necessidade. Se a tua necessidade for uma cura física, então vai em determinada igreja. Se a tua necessidade é uma cura financeira, digamos assim, então você vai em determinada igreja. E aí nessas igrejas,
Você vai aprender a fazer algum ritual, alguma magiquinha, alguma negociata com Deus, para então você ter sanado o teu problema e ser abençoado com Deus com a cura física ou até mesmo com a prosperidade financeira. Isso é religiosidade. Isso é pura religiosidade que nos ensina que a partir de normas, a partir de ritos, a partir de uma performance pessoal, a partir do momento que eu sou uma pessoa boa, eu consigo não cometer alguns pecados, eu consigo me sentir um pouco mais santo, eu vou ter da parte de Deus coisas positivas. Isso é religiosidade. E a religiosidade, com toda certeza, não é aquilo que Jesus ele quer. Se nós formos olhar um pouco adiante, Jesus ele responde: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Gradativamente, a religiosidade, ela passa a nos convencer de que nós somos bons e merecemos. A religiosidade cria dentro de nós isso. Às vezes a gente sente assim, eu fui então em tal lugar, eu ouvi uma palavra de Deus, então eu estou um pouco menos em dívida com Deus. Hoje eu consegui orar pela comida que eu tenho no prato. Então eu estou um pouco mais perto de Deus, porque eu me tornei um pouco mais santo. Dá para entender? Então esses meios, esses ritos, eles passam a nos convencer de que nós somos pessoas boas, e de que nós merecemos da parte de Deus a sua graça, o seu perdão e o seu amor. Mas a religiosidade, ela nos afasta da graça de Deus, porque nós colocamos confiança na nossa própria vontade. Pode passar. Ela nos coloca confiança na própria vontade. Tem um filme bastante interessante, não sei se vocês já conseguiram ver esse filme, um filme bastante antigo já, chamado Os Miseráveis, capítulo 1. De início ao fim, esse filme ele fala sobre a graça de Deus, que nos constrange. Se nós queremos ser transformados, não são as normas, não são os ritos que vão nos transformar, mas é a graça que vai nos constranger. É a graça que nos transforma. Não os ritos, e não os rituais, e não os meios. Esse filme, Os Miseráveis, conta a história do criminoso que saiu da prisão e ele reincide no crime. E o que ele faz? Quem já assistiu esse filme? Ele vai lá, assalta uma igreja, o sacristério de uma igreja. E ali ele rouba algumas coisas da igreja e foge. E aí, no entanto, ele até bate num padre que tenta defender os bens da igreja. No entanto, de repente, ele sofre alguma coisa e ele se reencontra com esse padre, e o padre o defende de ser preso. E por causa da maneira como esse padre agiu diante do seu inimigo, ele se constrangeu. E ele mudou a sua vida. Não por meio da lei, não por meio de alguma coisa, mas simplesmente por causa de um amor que o constrangeu. Esse filme do Victor Lobo, ele nos mostra muito bem como é que deveria ser a nossa relação com Deus. Na verdade, não é a lei de Deus que deveria nos constranger, não é a vontade de Deus que deveria nos constranger a princípio, mas o que deve nos constranger é o amor de Deus. E se nós nos constrangemos com esse amor de Deus ao ponto de entregar seu Filho à cruz para morrer em meu lugar, para pagar um preço que eu não poderia pagar, ao perceber que o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele morre em meu lugar e dá a sua vida pela minha vida, isso deveria me constranger. E isso deveria me fazer olhar para mim de maneira muito diferente. E a partir desse momento é que consigo então olhar para a vontade e para as leis de Deus de uma outra perspectiva. Não na perspectiva de que se eu cumprir a lei, eu serei salvo. Mas na perspectiva de que a lei ela é pedagógica, ela me ensina, ela me orienta, mas ela não me salva. Às vezes eu pergunto, hoje eu não estou mais agora assim na paróquia,
Mas eu perguntava geralmente para os confinantes, para outras pessoas, o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta quase na ponta da língua da maioria dos confinantes era cumprir os 10 mandamentos. E eu ficava pensando, nossa, eu ficava frustrado, pensando, nossa, como é que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo de errado? Né? Porque sempre, de novo, a nossa tendência humana é de acreditar de que, de fato, no cumprimento da lei, nós podemos agradar a Deus e, a partir desse momento, eu me torno mais perto de Deus, o mais amado por Deus. E isso está errado. A graça pode transformar. Se nós voltarmos ao texto, pode passar adiante, nós vamos ver que Jesus, diante da pergunta do jovem, ele responde ao jovem: se quer entrar na vida eterna, Jesus, ele diz, obedeça os mandamentos. O jovem, ele responde, quais mandamentos? E Jesus dá uma facilitada aqui. Ele cita do quarto, ali está o quinto, mas o quarto ao nono mandamento. E aí o jovem diz, não, está ok. O que mais eu preciso fazer? Então, de fato, nós podemos ver que esse jovem, ele era alguém socialmente ou moralmente íntegro. Alguém correto. Alguém sobre o qual poderia se colocar um juízo, alguma acusação. Mas, de fato, ele estava bom na prática da lei. E aí ele pergunta, o que mais? E Jesus diz, vai, vende tudo que tu tens e me siga. E aí o jovem se afastou disso. E não voltou mais. Então esse jovem, moralmente bom, ele se sente frustrado diante daquilo que Jesus diz. E qual é então a expectativa de Jesus? Será que a expectativa de Jesus era de fato que o jovem ele vendesse tudo aquilo que ele tinha, todos os seus bens, e desse aos pobres? Será que essa era o requisito de Jesus, o meio, o novo ritual que Jesus tinha criado ali naquele momento, para que aquele jovem ele pudesse alcançar a vida eterna? Será que essa era a ideia de Jesus? Não. A ideia de Jesus é de fazer convencer o jovem de que ele, pelas suas próprias forças, diante da lei, diante da sua moral, ele não é capaz de conseguir alcançar a vida eterna. Essa era a intenção de Jesus. Porque Jesus percebeu de que na vida desse religioso, desse jovem religioso rico, o problema era que de fato ele estava confiando demais nas suas potencialidades. Ele estava confiando demais nas suas forças. E enquanto eu confio demais nas minhas forças, enquanto eu confio na minha bondade, enquanto eu confio nas minhas potencialidades, eu não consigo dar espaço para Deus. Eu não consigo. E eu também não consigo viver a fé cristã. A única coisa que eu consigo viver é a religiosidade. E nesse sentido, eu digo que eu concordo com Marx. A religiosidade é o ópio do povo. A religiosidade atrapalha a minha vida nesse sentido. Jesus, ele instala, pode passar adiante, Jesus, ele instala na vida daquele homem, acho que pode passar mais um. Ele instala na vida daquele homem uma crise. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque geralmente as pessoas, não pode passar mais um, as pessoas elas acreditam um pouco demais nas suas próprias forças. Se nós formos olhar em Mateus 5,2, nós vamos ver que bem-aventurados são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então o problema de Jesus não é, a princípio, um problema com a riqueza daquele jovem, mas o problema de Jesus é com a confiança que aquele jovem colocava nas suas posses. Ele via de fato na vida daquele jovem, o seu Deus era no fundo, o seu dinheiro. Mas Jesus também não disse que é necessário ser pobre para nós termos a vida eterna, porque Jesus fala que bem-aventurados são os pobres de espírito,
O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa que não acredita nas suas potencialidades. É a pessoa que não acredita na sua própria bondade. É a pessoa que não acredita de que ela é capaz de conseguir por algum meio, algum benefício de Deus. Essas pessoas são os pobres de espírito. Não são as pessoas arrogantes. Não são as pessoas que se sentem moralmente superiores. Não são as pessoas que vão muito à igreja. Não são as pessoas que dão o dízimo. Não são aquelas pessoas que se acreditam por causa dessas coisas, que são superiores a outras pessoas. É importante dar o dízimo, é importante ir na igreja, mas isso não deve criar dentro de nós o sentimento de que por causa dessas coisas, por causa dessas nossas riquezas espirituais, nós conseguimos alcançar de Deus o seu amor. E aí, de repente, pela nossa cabeça pode estar passando agora a mesma pergunta dos discípulos. Pode passar adiante. Pode passar pela nossa cabeça a mesma pergunta dos discípulos, tá, pastor? Mas se nada disso adianta, se nada disso me faz ter alguma coisa de Deus, nós podemos ficar perplexos e também perguntar: então quem pode ser salvo? Então quem pode nos salvar? E a resposta de Jesus é clara e simples: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pode passar? Pode passar mais um. E aí nós conseguimos entender a palavra com a qual eu saudei vocês essa noite. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Diante dessa constatação, de que a nossa salvação, ela não vem pelo fato de nós sermos pessoas boas, ela não vem pelo fato de nós fazermos algo de bom. Nós temos que entender, no final das contas, de que nós nada podemos fazer e de que nós estamos largados, perdidos, que nós nos encontramos num vazio, que nada nos soluciona para nos reconectarmos com Deus. O sentimento o nosso sentimento diante de Deus deveria ser esse: nós nada podemos fazer. Algumas semanas atrás, eu estou quase terminando, eu já refleti como é que isso se dá com relação à oração. A nossa prática de oração nos revela o quanto nós muitas vezes somos religiosos. Porque muitas vezes, quando nós estamos com alguma dificuldade, nós começamos a orar assim para Deus: Deus, se você curar a minha mãe, eu prometo para ti que eu vou fazer isso e isso aqui. Deus, se você der uma resolução no problema de saúde do meu marido, eu prometo para ti que eu vou mais à igreja. Deus, hoje eu vou jogar na Mega Sena. Eu prometo para ti, Deus, que se eu ganhar na Mega Sena, 10% eu vou para a igreja. 10%. O pastor vai ficar bem feliz. Vai poder fazer um monte de projetos que não consegue fazer por causa da falta de dinheiro, né? Deus, se você livrar o meu filho da morte, eu prometo isso e isso e aquilo. No nosso mundo religioso, é assim. Nós podemos ver práticas religiosas, promessas que são feitas, que na verdade, no fundo, não tem nenhum valor, porque nós estamos no vazio, nós estamos totalmente perdidos, não há nada que nós podemos oferecer a Deus. Tem uma passagem no Antigo Testamento que diz: as minhas boas obras são como trapo de imundícia. O pastor Renato vai poder me corrigir se eu estiver errado, mas pelo que me consta, pelo que me lembro, trapo de imundícia no Antigo Testamento é justamente um pano que a mulher usava para conter os seus fluxos. Para que servia um pano daquele lado? Depois usado para mais nada. Certo? Então as nossas boas obras diante de Deus, elas servem para a manutenção do mundo, para a manutenção da ordem do mundo, e assim nós vemos o agir do Espírito Santo nesse mundo, mas elas não servem para nos trazer salvação ou nos trazer o benefício de Deus. Com certeza, muitas pessoas falham
nesse sentido. É muito mais fácil viver a religiosidade. É muito mais difícil viver a fé cristã não religiosa. A fé cristã, ela a princípio não é religiosa. Nós podemos fazer dela uma religião, mas ela não é religiosa. Outras pessoas, elas falham pensando que podem fazer obras para alcançar a salvação. Outras falham pensando que já que na salvação e a por graça, e agora por causa disso não preciso fazer mais nada. Eu posso então relaxar. O pastor disse que não é por aquilo que eu faço. E aí começam a dizer, não, eu não preciso fazer mais nada. E aí nós lembramos o apóstolo Tiago, que nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Aonde não há boas obras, não existe fé. Então o crente, a pessoa de fé, ela faz muito mais boas obras. Não para ter a salvação, mas como resposta à obra maior que Cristo fez por nós. Precisamos ter em mente que não somos salvos pelas nossas obras, mas para fazer boas obras. As obras são consequências da fé. E aí eu tenho aqui 3 perguntas que eu vou lançar para vocês e a gente pode refletir nessa semana sobre isso. Quem é você? Aquele que se perdeu ou aquele que confia na religiosidade? Seja quem você for, deixe que a maravilhosa graça de Deus o transforme a partir do constrangimento. Terceiro, reme contra a maré e ajude a fazer da nossa comunidade um espaço de pessoas imperfeitas. Nós não nos reunimos com pessoas perfeitas, mas pessoas imperfeitas. Não com pessoas santas, nesse sentido, da santidade, não ter pecado, mas justamente como pecadores, santos porque fomos separados por Deus. Nós aqui somos um grupo de pessoas imperfeitas, cheias de pecados, de impotências e incapacidades. Mas temos algo que nos une. Nós somos alcançados pela graça. E hoje, deixe que essa graça de Deus te envolva, te constranja e te transforme. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.